O relatório do teste de ADN escorregou das mãos de Miguel e caiu no chão da cozinha como uma sentença de morte. Não partilho ADN com vocês, murmurou ele com a voz trêmula enquanto olhava para os pais sentados à mesa. António levantou-se bruscamente, o rosto vermelho de raiva, e Isabel cobriu a boca com as mãos, os olhos cheios de lágrimas, naquele momento em que a família Ferreira de Porto via a sua vida virar de cabeça para baixo para sempre. Miguel tinha 28 anos e trabalhava como designer gráfico numa pequena agência no centro histórico de Porto. A vida parecia normal até ao susto de saúde de há 3 semanas. Fadiga constante, dores de cabeça. O médico sugeriram um perfil genético para descartar riscos hereditários. Como Miguel sempre se sentira ligeiramente deslocado na família, decidiu fazer o teste de ancestralidade também. O pai António, dono de uma empresa de exportação de vinho, era um homem alto, robusto, de cabelo grisalho e voz autoritária, e católico fervoroso que todas as noites citava a Bíblia à mesa. A mãe Isabel, dona de casa devota, passava os dias entre a igreja e a cozinha preparando refeições tradicionais. Eles esperavam que Miguel casasse com a filha de um sócio da empresa, Ana, uma rapariga simpática mas sem faísca, e desse continuidade ao nome Ferreira. Miguel escondia tudo. O seu coração batia por Rafael, o arquiteto de 30 anos que conhecera num evento de arte há 2 anos. Encontros discretos em apartamentos alugados, passeios à noite pelas margens do Douro, beijos roubados e promessas sussurradas de um futuro quando Miguel tivesse coragem de enfrentar o mundo. Em Porto, embora a lei permitisse o casamento gay desde há anos, as famílias conservadoras ainda viam a homossexualidade como pecado. Miguel vivia dividido entre o medo da rejeição e o desejo de ser ele mesmo. Agora o papel no chão dizia 0% de compatibilidade. António pegou no relatório, amassou e atirou-o para o lixo. Isto é um erro do laboratório, gritou ele. Vamos fazer outro teste amanhã mesmo. Ninguém vai manchar o nosso nome. Isabel chorava baixinho, rezando o terço que trazia sempre no bolso. Tu és nosso filho, Miguel, independentemente de sangue. Nós criámo-te, alimentámo-te e educámo-te na fé. Deus não permitiria isto. Miguel sentiu o peito apertado. Toda a vida se questionara porque não tinha os traços fortes do pai ou o sorriso fácil da mãe. Porque preferia livros e arte a futebol e negócios. Porque o seu corpo reagia a homens e não a mulheres como o pai exigia. Esta revelação não era só sobre sangue, era sobre identidade. Quem era ele se não era Ferreira? O filho obediente que fingia ou o homem que amava Rafael em segredo? A discussão durou horas. António falava em advogados, processos contra o hospital de Porto onde Miguel nascera. Isabel implorava calma. Miguel escapou para o quarto e ligou a Rafael. A voz calma do namorado foi o único apoio. Vem ter comigo amanhã. Vamos descobrir juntos. Mas Miguel sabia que não podia fugir. Na manhã seguinte pesquisou o nome que o laboratório indicara como parente próximo, Pedro Oliveira de Lisboa. Enviou uma mensagem cautelosa. A resposta chegou rápida. Precisamos falar. Isto explica muita coisa para nós também. Miguel pegou o comboio para Lisboa no dia seguinte. O Douro passava pela janela verde e tranquilo, mas dentro dele uma tempestade. Chegou ao endereço no bairro Alto, um apartamento luminoso com vista para o Tejo. Carlos e Ana Oliveira esperavam-no. Carlos, escritor, e professor, Ana, professora de arte. E lá estava Pedro, o jovem que fora criado por eles, alto, moreno, com um sorriso aberto e noiva ao lado. Os testes confirmaram. Miguel era filho biológico dos Oliveira, Pedro dos Ferreira. O choque foi mútuo. Ana abraçou Miguel com lágrimas. Filho, o nosso sangue corre em ti. Carlos apertou-lhe a mão. Bem-vindo a casa. Pedro parecia confuso mas cordial. Isto é louco, mano, mas vamos resolver. Miguel sentiu um calor novo, pela primeira vez alguém o aceitava sem condições. Mas a culpa queimava. Os pais que o criaram em Porto esperavam-no de volta. A divisão começava a rasgar-lhe a alma. De regresso a Porto, a explosão foi inevitável. António gritava que o hospital pagaria caro. Isabel chorava que nada mudaria. Miguel não conseguia dormir. Caminhava pelas ruas empedradas de Miragaia pensando em Rafael. O segredo da sua orientação parecia mais pesado agora. Como contar a verdade a 2 famílias? A pressão social crescia. Vizinhos murmuravam sobre a família Ferreira. Miguel sabia que as escolhas seguintes custariam caro.
O preço da verdade era a perda de tudo o que conhecia. Mas talvez também a liberdade de ser ele mesmo. A semana terminou com uma reunião marcada entre as duas famílias no hospital. O furacão estava apenas a começar. No comboio de volta a Porto Miguel revia cada momento em Lisboa. A casa dos Oliveira era cheia de livros, quadros, discussões animadas sobre direitos e arte. Nada a ver com o silêncio tenso e as imagens de santos da Casa Ferreira. Ana dissera-lhe que sempre sentira que Pedro não herdara o temperamento artístico da família, mas que o amava na mesma. Agora entendia. Miguel sentia-se em casa pela primeira vez, mas isso doía como uma traição aos pais que o criaram. Rafael esperava-o na estação. Abraçaram-se discretamente num canto escuro. Rafael, o arquiteto alto de barba bem cuidada, sussurrou: "Tudo vai ficar bem." Mas Miguel sabia que não. A reunião no hospital estava marcada para 2 dias depois. No hospital de Porto, a diretora admitiu o erro. Na noite de 28 de outubro de 1996, 2 bebés nasceram com minutos de diferença. Uma emergência com outra mãe causou confusão nas berçarias. As pulseiras foram trocadas. Os registros foram mal arquivados. O hospital oferecia compensação, mas os Ferreira exigiam justiça total. António gritava com os advogados. Isabel segurava o terço. Do outro lado da mesa, Carlos e Ana Oliveira falavam com calma, pedindo diálogo. Pedro olhava para Miguel com curiosidade. "Vocês parecem mais parecidos connosco do que nós com eles", disse ele, tentando aliviar. Miguel sorriu pela primeira vez. A conversa virou para o futuro. "Devemos processar juntos ou separadamente?" Miguel sentia o peso. Se processassem o hospital, os jornais saberiam. O seu segredo poderia sair. Em Portugal, a sociedade era progressista nas cidades, mas em círculos conservadores como o da empresa do pai ainda havia estigma. De volta à casa, António confrontou Miguel sozinho. "Tu sempre foste diferente. Agora entendo porquê. Mas não penses que isto te dá direito a mudar. Continuas a ser o meu filho aos olhos de Deus e da lei." Miguel sentiu a raiva subir. "E se eu não quiser ser o que tu queres, pai? E se eu for gay?" As palavras escaparam antes de poder travá-las. António ficou pálido, depois vermelho. "Não digas disparates. Isso é influência daquela gente de Lisboa." Isabel entrou na sala chorando. "Filho, não faças isto à família. A igreja ou o bairro todos vão falar." Miguel saiu de casa batendo a porta. Foi ter com Rafael. No apartamento pequeno em Gaia contou tudo. Rafael abraçou-o. "Estou orgulhoso de ti por teres dito. Mas agora a tempestade vai piorar." Nos dias seguintes, as famílias trocaram mensagens. Pedro ligou a Miguel. "Quero conhecer-te melhor. Talvez sejamos amigos." Miguel aceitou um almoço em Lisboa. Lá descobriu que Pedro era feliz com a noiva, planeava casar. A família Oliveira era aberta, Pedro nunca sentira pressão. O contraste doía. Miguel voltou a Porto com o coração dividido. Isabel tentou reconciliar. António ameaçou cortar a herança se Miguel não esquecesse Lisboa. A comunidade da igreja começou a sussurrar. Uma amiga da mãe perguntou se Miguel ia casar com Ana. Miguel sentia-se sufocado. O preço da verdade era alto. Perder o pai que o criara ou o sangue que agora conhecia. Rafael propôs irem viver juntos, mas Miguel tinha medo. O confronto seguinte seria o pior. A reunião conjunta aconteceu numa sala neutra em Lisboa. Os 4 pais e os 2 filhos. António acusou os Oliveira de quererem roubar o filho. Carlos respondeu com calma mas firme. "O sangue é sangue, mas o amor é escolha." Miguel viu a mãe Isabel chorar quando Ana falou da alegria de reencontrar o filho biológico. Pedro disse que respeitava os Ferreira, mas que Miguel devia ter liberdade. Miguel sentiu a tensão subir. A sua identidade gay ainda secreta pesava. Quando saiu da reunião, Rafael esperava fora. Abraçaram-se. Mas Miguel sabia que a próxima escolha definiria tudo. Processar ou perdoar. Ficar ou partir. A traição viria de onde menos esperava. A traição veio da mãe. 2 semanas depois da reunião, Isabel confessou a Miguel num momento de lágrimas.
Sempre suspeitei Miguel. Tu não tinhas os olhos do teu pai nem o feitio. Mas calei-me porque te amava e tinha medo de perder a família. Miguel sentiu o chão faltar. Todos estes anos sabias e não disseste nada. Isabel pediu perdão, mas o dano estava feito. Miguel confrontou Antônio, que negou tudo. Mentiras da tua mãe. Tu és nosso. Mas Miguel via a mentira nos olhos dele. A confiança quebrou-se para sempre. Em Lisboa, os Oliveira acolheram Miguel de braços abertos. Passou um fim de semana lá. Carlos levou-o a uma exposição de arte. Ana cozinhou pratos leves e falou de liberdade. Pedro tornou-se amigo. Miguel sentiu-se aceito pela primeira vez. Contou-lhes sobre Rafael. Eles sorriram. O amor é amor, filho. Vem quando quiseres. O contraste com Porto era brutal. Em casa, Antônio cortou o dinheiro da mesada. Isabel rezava mais do que falava. A igreja local soube do escândalo e o padre chamou Miguel para uma conversa. O pecado da homossexualidade é grave, disse ele. Miguel saiu furioso. A sociedade julgava sem saber. Rafael pressionava para assumirem o relacionamento. Já chega de esconder, Miguel. Com esta confusão toda, talvez seja a hora. Mas Miguel tinha medo. Se o pai soubesse, cortaria tudo. Uma noite discutiram. Rafael saiu batendo a porta. Miguel ficou sozinho no apartamento. O preço das escolhas era a solidão temporária. Decidiram processar o hospital juntos, as duas famílias. Os advogados reuniram-se. A imprensa local soube e publicou uma nota discreta. 2 bebés trocados em Porto. Famílias em choque. O nome Ferreira apareceu. Vizinhos olhavam torto. Miguel perdeu um cliente importante por causa do escândalo. O ponto alto veio numa reunião familiar em Porto. Todos presentes. Antônio gritou a Miguel. Agora que não és meu sangue, melhor ainda, porque com as tuas ideias estranhas. Miguel levantou-se. Sim, pai, sou gay. Amo um homem chamado Rafael. O silêncio foi mortal. Isabel desmaiou quase. Antônio ordenou-lhe que saísse de casa. Pedro defendeu-o. Isto é preconceito puro. Os Oliveira apoiaram. Miguel saiu com a mala. O custo era perder o pai que o criara, mas ganhar a liberdade. Rafael esperava-o na estação. Abraçaram-se longo tempo. Mas a ferida ainda sangrava. Miguel tinha de escolher entre lealdade ao passado ou o futuro verdadeiro. A sociedade em Porto virava-lhe as costas, mas em Lisboa abria portas. O dilema moral era claro. Sangue ou amor? A escolha custaria caro a todos. A vida de Miguel mudou em semanas. Mudou-se para um pequeno apartamento em Lisboa, perto dos Oliveira. Trabalhava à distância e visitava os pais biológicos todos os fins de semana. Carlos ajudava com contactos no mundo da arte. Ana ouvia as suas dúvidas. Pedro tornou-se irmão de facto. Mas o vazio de Porto doía. Isabel ligava às escondidas chorando. Antônio cortou contacto total. A herança foi ameaçada com advogados. Miguel sentia culpa, mas também alívio. Finalmente podia ser ele mesmo. Rafael veio viver com ele. Os primeiros dias foram de felicidade. Passeios pelo Tejo, jantares longos, conversas até de madrugada. Mas a tensão voltou. Rafael queria sair do armário publicamente. Miguel ainda hesitava por causa do processo judicial. Os jornais nacionais pegaram na história. Famílias destroçadas por troca de bebés. Comentários online misturavam apoio e preconceito. Um vizinho em Porto insultou Isabel na rua por causa do filho gay. Miguel sentiu-se responsável. O preço da verdade atingia todos. A grande confrontação aconteceu no tribunal. O hospital negava a responsabilidade total. Os advogados das duas famílias argumentavam. Antônio testemunhou contra Miguel, chamando-o ingrato. Isabel chorou no banco. Miguel falou da sua dor da identidade roubada. Os juízes ouviram em silêncio. No intervalo, Rafael e Miguel discutiram.
Tu priorizas a família mais do que nós, disse Rafael. Saiu. Miguel ficou destroçado. Naquela noite sozinho no apartamento questionou tudo. Valia a pena o sofrimento por ser autêntico? O processo arrastou-se meses. Acorde final, compensação generosa mas sem desculpas públicas. O dinheiro não curava as feridas. Miguel decidiu voltar parcialmente a Porto. Visitou Isabel em segredo. Ela aceitou Rafael com relutância. António recusou ver o filho. Pedro veio a Porto e os dois trocaram histórias. Descobriram semelhanças inesperadas no humor. A amizade cresceu. Mas a sociedade ainda julgava. Amigos de infância afastaram-se. Miguel perdeu contactos profissionais. O custo das escolhas era real, perdeu pai, dinheiro, reputação, mas ganhou amor próprio, família verdadeira em Rafael. A traição de Isabel ainda doía, mas o perdão veio devagar. Miguel aprendeu que família é escolha diária, não só sangue. O clímax emocional veio numa noite de tempestade. Rafael disse que se Miguel não assumisse o relacionamento em público terminava. Miguel chorou. Depois aceitou. Publicou uma foto simples no perfil. Eu e o meu companheiro Rafael. Os comentários explodiram. Apoio de Lisboa, preconceito de Porto. Os Oliveira celebraram. Isabel ligou orgulhosa. António permaneceu em silêncio. Miguel pagou o preço, mas sentiu-se livre. Miguel encontrou paz devagar. Dividia tempo entre Porto e Lisboa. Trabalhava num projeto novo com Carlos. Isabel visitava-o aos domingos trazendo comida caseira e aceitando Rafael aos poucos. António nunca perdoou, mas Miguel deixou de esperar. Pedro casou e convidou toda a gente. As duas famílias sentaram-se na mesma mesa pela primeira vez em paz tensa. O hospital pagou, mas Miguel doou parte do dinheiro a uma associação de apoio a famílias LGBT. O gesto trouxe cura. Rafael e Miguel mudaram para um apartamento maior com vista para o rio. Noites de conversas, planos de futuro, viagens. Uma tarde em Lisboa, ao pôr do sol na margem do Tejo, Rafael ajoelhou-se. Queres casar comigo? Miguel disse sim com lágrimas. O abraço foi um momento de felicidade pura após tanta dor. O sol dourado pintava o rio de ouro. Miguel sentiu que acordara de um pesadelo longo. A identidade não era só ADN, mas as escolhas e o amor. Olhando para trás, Miguel via o preço pago. Perda de pai, reputação, pedaços de si. Mas ganhou verdade, aceitação e um amor sem medo. A sociedade ainda tinha preconceitos, mas ele já não se escondia. Os Oliveira tornaram-se âncora. Isabel, ponte frágil. Pedro, irmão inesperado. A vida reconstruía-se mais forte. No final de um dia calmo, Miguel sentou-se com Rafael no terraço. Refletiu sobre tudo. A troca de bebés destruíra duas famílias, mas reconstruíra outras de forma melhor. O conflito interno acabara. Ele era Miguel, filho de sangue dos Oliveira, criado pelos Ferreira, parceiro de Rafael, homem livre. Foi correto Miguel priorizar a sua identidade e felicidade sobre os laços familiares de sangue, certo ou errado?